Bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, dia 30 de setembro. Nossa edição semanal aqui no YouTube está começando e vamos falar para você sobre as elevadas temperaturas que tem feito o Brasil afora nesta semana. Neste início de primavera já começou com bastante calor, calor típico de verão, né? Mas a tendência é que isso continue nos próximos dias em todo o Brasil. Aqui em Minas não será diferente, as temperaturas mantêm-se elevadas, em torno de até de 38 a 41 graus aqui no estado. Belo Horizonte deve ter o dia mais quente do ano no próximo sábado, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Em Governador Valadares, nós já estamos acostumados a temperaturas altas, em torno de 33, 34, 35 e 36 graus. Essa semana, o calor já começou bem intenso por aqui, acima de 38 graus, gente. É uma temperatura muito elevada. Essa quarta-feira, uma trégua na temperatura, o clima fica mais ameno, mas amanhã, quinta-feira, retorna as condições de temperaturas elevadas, com máximas de 37 graus, mínimas de 21 graus aqui na cidade. No restante do país, o que preocupa é a baixa umidade relativa do ar. Em áreas como Mato Grosso e a região centro-oeste, mantém-se o estado de atenção e alerta por lá. A umidade relativa, a baixa umidade relativa do ar pode chegar, quando chega, abaixo de 12%, ela chega no estado de emergência e geralmente é muito preocupante para essas áreas que são atingidas pelo estado de emergência, o que deve acontecer lá na região centro-oeste. No restante do país, a previsão também é de muito calor, com possibilidades remotas de chuva em áreas isoladas do litoral brasileiro, em áreas esparsas do norte do país. Agora vamos falar da pandemia de coronavírus. O mundo registrou mais de 1 milhão de mortes neste início de semana. Os casos de coronavírus confirmados são liderados pelos Estados Unidos, Índia, seguido de Brasil. No Brasil, a situação também preocupa bastante, são mais de 4 milhões e 700 mil casos confirmados de coronavírus aqui no país, a maioria deles mais de 4 milhões e 100 mil casos recuperados, e o número de óbitos acima de 142 mil, chegando a 143 mil óbitos no país. Aqui em Minas Gerais também o número elevado de casos, são mais de 292 mil casos confirmados, 257 mil recuperados, quase 30 mil ainda continuam em acompanhamento pela Secretaria de Saúde, pelas secretarias municipais de saúde, e o número elevado de mortes aqui em Minas também, chegando a 7.300 mortes pelo coronavírus aqui no estado de Minas Gerais. O governo de Minas anunciou na última semana a retomada das aulas aqui no estado a partir do dia 5 de outubro. Porém, essa decisão competirá aos diretores das escolas, junto com as autoridades municipais, as prefeituras de cada região, obedecendo ali os critérios do Minas Consciente, ou para aquelas prefeituras que não aderiram, obedecendo os critérios específicos de segurança contra o coronavírus em cada um desses municípios. O fato é que a decisão pegou muita gente de surpresa, com essa volta às aulas, visto que todo mundo passou por um processo de adaptação, lembrando que os professores não pararam em nenhum momento, eles tiveram que se adaptar a essa nova rotina, fazendo aulas online, comprando equipamentos e neste momento de retomada, deve ser analisado com critério sim. Em Belo Horizonte, o prefeito da cidade, Alexandre Calil, já se posicionou contra a volta às aulas e ele disse que deve vetar as aulas por lá, o que é uma medida a se pensar porque a região metropolitana ainda tem-se um número grande de casos, e não envolve simplesmente abrir as escolas, Os professores não pararam, tiveram que se adaptar às novas rotinas, os alunos passaram a ficar em casa assistindo aulas pela televisão ou fazendo suas atividades com os kits escolares. Mas Minas Gerais tem uma realidade bem diversa. Aqui, em casos de pessoas que moram em áreas tão distantes dos grandes centros, sem nenhum acesso à internet. Essa é a realidade de muitos alunos que tiveram seu ano intensamente prejudicado. Para eles, talvez, essa volta às aulas presencial,
seria a melhor forma de recuperar o ano. Mas, claro, deve-se ter todo o cuidado aí para se evitar, né, novos casos de infecção pelo coronavírus, pois estamos vencendo essa epidemia aqui no estado aos poucos, mas ainda falta bastante. Não envolve simplesmente reabrir as escolas, né? Envolve também diversas outras atividades, como o transporte escolar, que retomaria as suas atividades. Então, tem que ser analisado com critério, sim, para que não haja novos casos de infecção pelo coronavírus. Já que em Governador Valadares, a pandemia já matou 258 pessoas que se tornaram vítimas dessa doença viral. Num panorama de mais de 20 mil notificações em todo o município de Governador Valadares e 7.300 confirmações de casos de coronavírus. Destes, a maioria se recuperou, né, que é uma boa notícia para todos nós, mais de 7.000 casos recuperados, e seguem também muitos casos de internação. Mas as internações em leitos de UTI caíram aqui no município e a cidade em breve poderá voltar a algumas rotinas normais. Mas o momento ainda é de preocupação, são 258 mortes desde o início da pandemia aqui na cidade, lá pelo mês de março começou a atingir o município de Governador Valadares e muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Vamos falar de eleições 2020. Começou a corrida eleitoral para cargos de prefeito, vice e vereadores em todo o país. As eleições que acontecem em primeiro turno, no dia 15 de novembro, têm gerado preocupação, né, tanto nas campanhas quanto também no próprio dia das eleições, a respeito da pandemia de coronavírus, como ela poderá afetar as eleições deste ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, pediu que as pessoas mantenham as regras de segurança para evitar novas contaminações por coronavírus, né? As medidas de prevenção serão muito eficazes no combate ao coronavírus durante essas eleições, tanto no período da campanha quanto no próprio dia das eleições, que acontece em primeiro turno, no dia 15 de novembro. Além disso, em seu pronunciamento em redes oficiais, Luiz Roberto Barroso pediu que as eleições sejam limpas de notícias falsas, notícias fraudulentas, né? Como se diz, as fake news, aquelas que buscam atingir algum opositor, algum outro candidato. Manter a cabeça fria aí para se ter um período eleitoral tranquilo, né? Um período eleitoral mais curto em relação às últimas eleições, por causa da pandemia. Então, mais do que nunca, é necessário manter-se a cabeça fria. Vamos acompanhar um pouquinho do pronunciamento de Luiz Roberto Barroso. A pandemia da Covid-19 impõe cuidados especiais na campanha que se inicia para a proteção de eleitores e de candidatos. O TSE ouviu alguns dos maiores especialistas médicos do país. A principal forma de transmissão da doença ocorre quando uma pessoa fala ou respira próxima da outra. Por essa razão, as recomendações mais importantes são evitar aglomerações, manter distância mínima de 1 metro das outras pessoas e sempre utilizar máscara. Além disso, reuniões devem ser feitas em lugares abertos e deve-se evitar a distribuição de impressos. Sempre que possível, lave as mãos ou utilize álcool gel após ter contato com alguém ou com algum objeto. Com esses cuidados, fica minimizado o risco de contaminação. O ministro também reforçou um outro alerta para a proteção da democracia. Um outro vírus que ronda as eleições, capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação. Uma causa que precise de mentiras, de ódio ou de agressões não pode ser boa. Pense nisso. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. O mal faz mal mesmo é a quem o pratica. Vamos fazer uma campanha com um debate público de qualidade, franco e robusto, mas com respeito e consideração pelas pessoas e por suas ideias, mesmo que diferentes das nossas. Se cuide, participe, jogue limpo, ajude a fazer um país maior e melhor.
Pois é, né? Mais do que nunca manter a tranquilidade neste período é importante. Na semana passada, um caso chocou a cidade de Patrocínio, aqui no estado de Minas Gerais. Um secretário de obras matou um vereador da cidade que havia feito uma live e criticou irregularidades em obras da cidade. Esse autor desse crime seria irmão do atual prefeito da cidade e teria tentado pegar o celular do vereador após essa live que ele fez, onde ele fez críticas a obras na cidade. Além de retirar o celular, o vereador foi atrás do secretário de obras para tentar pegar de volta o celular quando foi alvejado por disparos, que teriam sido 5 tiros. Neste domingo, o autor dos disparos que vitimou o vereador na cidade de Patrocínio foi preso. Ele agora, né, vai responder aí por esse crime que poderia ter sido evitado. Já falamos de eleições a nível nacional, agora vamos falar das eleições aqui em Minas. Em Belo Horizonte, a cidade tem 15 candidatos a prefeito e vice, 15 chapas concorrendo. E olha, a dificuldade, né, para muitos dos eleitores é conhecer de perto quem são esses candidatos. O jornal O Tempo traz uma publicação relacionando todos esses candidatos de Belo Horizonte. A TV Band Minas mantém a sua tradição e exibe nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, o primeiro debate entre alguns desses candidatos, né? Sempre lembrando que são aqueles candidatos que mais pontuam em pesquisas eleitorais, que são convidados e entram em acordo para que esses debates sejam realizados. A TV Bandeirantes tem essa tradição em realizar esses debates, onde a emissora possui afiliadas, que são aquelas emissoras que retransmitem a programação da rede nacional, ou também, né, que tem sua própria afiliada, como aqui em Minas, a Band Minas. Então, o debate entre os candidatos de Belo Horizonte vai ao ar nesta quinta-feira, o primeiro debate, né, da televisão aberta, nesta quinta-feira, a partir das 10h30 da noite, na TV Band Minas. Aqui em Governador Valadares são 11 chapas concorrendo ao voto do eleitor valadarense. A maioria desses candidatos a prefeito são homens. Algumas mulheres configuram como vice nessas chapas e apenas uma candidatura feminina aqui na cidade. São muitos candidatos novos que estão chegando nessas eleições, são quase 600 candidatos a vereador aqui na cidade. Muitos municípios aqui da região também têm apresentado um grande número de concorrentes, viu? Municípios pequenos de 5.000, 7.000 habitantes, em 3, 4, 5 candidatos. É a festa da democracia, né? Mais do que nunca é preciso você ficar atento e conhecer melhor os candidatos nessas eleições de 2020, que estão começando agora. Agora, as últimas notícias da edição de hoje: a morte de um policial militar aqui em Governador Valadares deixou a corporação de luto. Rian Figueiredo, de 45 anos, era tenente-coronel da 5ª Companhia de Polícia Militar, onde ele chefiava. Ele sofreu um infarto nesta última segunda-feira pela manhã, quando praticava esportes, o que, segundo a família, era habitual para ele, essa prática esportiva. Mesmo assim, ele não resistiu, né? Foi socorrido, não resistiu a esse infarto e acabou falecendo, deixando aí a corporação de luto aqui em Governador Valadares. Rian Figueiredo era muito querido aqui entre os militares da cidade. O corpo de Rian Figueiredo foi sepultado ontem, sob forte comoção, no cemitério Memorial Parque, em Governador Valadares. Agora, outro destaque aqui local: 13 pessoas foram condenadas por corrupção no âmbito da Operação Mar de Lama, aqui em Governador Valadares. As investigações dessa operação tiveram início em 2014, sobre irregularidades em um repasse de recursos federal de 5 milhões de reais aqui para a cidade, após a enchente de 2013 aqui no município. Dentre os envolvidos estão secretários de pastas do governo passado e também vereadores que cometeram crimes de corrupção ativa e passiva por superfaturamento de contrato. As penas desses condenados podem chegar a 11 e 12 anos de prisão, com pagamento de multas. Os condenados podem responder em liberdade, de acordo com decisão da Justiça,
mas não podem assumir cargos públicos e tiveram seus direitos políticos cassados. As informações são destaque no portal de notícias r7.com. Agora uma última notícia aqui no jornal. Bombeiros que participaram das buscas de corpos em Brumadinho encontraram ontem fragmentos de um corpo no local. Esses fragmentos foram encontrados no local conhecido como Esperança 2, que fica a 2,4 quilômetros da barragem que se rompeu em janeiro do ano passado. Este é o segundo fragmento de corpo encontrado depois que as buscas foram retomadas. 11 pessoas ainda continuam desaparecidas no rompimento da barragem de Brumadinho, que fez 270 vítimas. Além dos 2 fragmentos de corpos já encontrados nesses últimos dias de buscas que foram retomadas, um veículo também foi encontrado no local. Há alguns dias, já se passaram desse encontro desse veículo, mas que pode elucidar ali se tinha alguma vítima no local ou mesmo aumentar as chances de se encontrar essas 11 vítimas. Parte dos militares que participaram dessa ação que encontrou esse fragmento de corpo eram daqui da corporação de Governador Valadares, segundo o Corpo de Bombeiros. Espera-se que encontre esses corpos para que as famílias tenham aí seu luto respeitado sobre essa tragédia, esse rompimento de barragem que vitimou 270 pessoas aqui no estado e que mostrou aí um total despreparo da empresa com as pessoas e seus profissionais, visto que os riscos já eram conhecidos anteriormente. Olha, você acompanha outras notícias no nosso Instagram, @Jornal Super News. Por lá a gente não para, compartilha as notícias para você, destaques do Brasil e do mundo, de outros portais de notícia também e publicações próprias aqui do Jornal Super News. Nesta pandemia estamos exibindo nosso jornal no YouTube em uma edição semanal, mas prezando sempre pela sua informação. Ficamos por aqui e até a nossa próxima edição.